A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas adultos, que tem como título Missionários Fazedores de Tenda. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na lição de hoje estaremos comentando a lição 8, Missionários Fazedores de Tenda. O texto áureo encontra-se em Atos capítulo 20, versículo de número 34. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Verdade prática. É possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos, capítulo 18, dos versículos 1 ao versículo 5, e em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e versículo de número 12. Então vamos iniciar a lição de número 8. Missionários fazedores de tenda. Então, nesta lição, nós estamos dando prosseguimento ao que nós estamos estudando neste trimestre, estudando o tema central missões, obra missionária. Já estudamos vários aspectos da obra missionária, vendo que essa obra ela é executada tanto fora de nossa nação, quanto dentro da nossa nação, ou seja, missão é a função da igreja. Por isso nós sempre falamos, a igreja não tem que ser missionária. A igreja não tem que ser missionária. Sabe por quê? Porque a igreja é missionária. Quando ouço isso e falando, a igreja tem que ser missionária porque a igreja deixou de cumprir o seu propósito principal com relação ao mundo, porque a igreja tem 3 propósitos nessa terra. É um propósito direcionado para Deus, que é o que? Glorificar a Deus, exaltar a Deus e fazer com que o nome dele seja reconhecido entre as nações. A igreja tem o propósito de cuidar dos seus, ou seja, da própria igreja, dos seus membros, daqueles que já estão caminhando dentro, ou seja, inserido já no corpo de Cristo. E a terceira missão, que é onde entra as missões missionárias, é pregar o evangelho para o mundo. Então a igreja, ela é missionária, ela não tem que ser missionária, ela é missionária. A igreja não tem que evangelizar, a igreja é evangelizadora. Então isso tem que estar na mente de cada um de nós. E esta lição veio justamente para trazer isso ao nosso conhecimento e um despertar para as nossas vidas, mostrando que os missionários fazedores de tenda. Então nesta lição nós vamos focar as pessoas que não tiveram a separação missionária para uma determinada obra, entretanto elas são alocadas de sua localidade para outra região devido aos seus trabalhos, devido à sua vida secular, ou seja, o seu trabalho, o seu lado profissional fez com que você saísse de um lugar e se estabelecesse em outro. E são dessas pessoas que a lição está falando, missionários fazedores de tenda. É os missionários que, embora não tenham título, não foi enviado pela igreja, mas estão em outros lugares a serviço secular. E isso vai impedir que eles preguem a palavra? Não. Então a lição está falando sobre essas pessoas. Esses são os missionários fazedores de tenda. Então é isso que nós vamos estudar nesta lição. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre a vida profissional de Paulo e sua vocação ministerial. Nesse primeiro ponto, vai falar propriamente sobre a profissão do apóstolo Paulo, que é da onde vai vir o título. Paulo, ele era um missionário, sim, era um missionário, foi enviado pela igreja. Entretanto, Paulo, além de ser enviado pela igreja, ele também está trazendo a nossa mente aqui, conforme o autor está direcionando a lição, como um missionário fazedor de tenda. Por quê? Porque Paulo exerceu a sua função profissional em várias localidades para não ser pesado aos irmãos que ele conquistava através da pregação do evangelho. Então essa expressão fazedor, fabricante de tendas,
As nossas traduções normalmente se coloca isso, né? Fazedores de tenda, mas na verdade seria melhor colocar como fazedores, trabalhadores em couro. Então eram pessoas que trabalhavam com couro de animais para fazer ali, possivelmente, tendas também, que tendas eram feitas de pelos e couro de cabras, e algumas outras ocasiões. Então, Paulo, ele tinha uma profissão. Por quê? Porque era costume da época, um cidadão judeu, que Paulo era judeu, cidadão romano. Paulo tinha dupla nacionalidade. Ele era tanto judeu de nascença e romano, porque ele conquistou isso através de sua família, porque ele vem de uma família que tinha cidadania romana, e Paulo também era cidadão romano, bem como um judeu, um hebreu. Então Paulo, como era costume da época, os filhos normalmente seguiam as profissões dos pais. Se você tem uma idade um pouco mais avançada, vai entender bem o que eu estou falando aqui. No Brasil, em épocas passadas, normalmente era isso também que acontecia. Os pais sempre introduziam seus filhos para seguir as carreiras que eles já estavam seguindo. Então, se o pai ali, ele era um trabalhador industrial, provavelmente seu filho iria seguir pela mesma linha, trabalhar na área industrial. Se o pai é um engenheiro, o filho certamente, ou a filha, cambaria para o lado da engenharia, porque o pai já direcionaria os filhos para esta profissão. Imagine se um tempo outrora, poucos anos atrás, isso acontecia aqui. Imagine na época da igreja primitiva. Então, na época da igreja primitiva era uma máxima isso. Não é à toa que Jesus era carpinteiro. Jesus tinha uma profissão. Por que Jesus era carpinteiro? Porque seu pai adotivo, vamos falar assim, seu pai de criação, José, tinha uma profissão. E a profissão de José era ser carpinteiro. Ou trabalhador como pedreiro, porque o carpinteiro também ali é uma palavra mais ampla, não é unicamente aquele que trabalhava com madeira, mas o que tinha algum trabalho, seja ele num pedreiro, seja na carpintaria, seja na maçonaria. Então, Paulo tinha essa profissão herdada possivelmente de seus pais. Então, Paulo ele tinha uma profissão, e essa profissão era fazedor de tenda. Não é à toa que, quando ele conhece um casal chamado Áquila e Priscila, ele permanece um tempo com esse casal, porque esse casal foi expulso de Roma e começou agora a morar em Corinto, porque teve um decreto de um governador, de um imperador romano chamado Cláudio, que ordenou todos os judeus têm que sair de Roma, e dentre esses judeus estava Áquila e Priscila, que nós conhecemos bem, estava em Corinto, uma capital de depravação, uma capital imoral. Por quê? Porque ali existia um porto, e esse porto era muito visitado, e os irmãos sabem que normalmente onde tem muita visitação, muito encontro de culturas, acontecem coisas libidinosas. Por quê? Porque as pessoas estão longe de suas famílias, porque possivelmente as pessoas que viajavam mais nas embarcações eram homens. Então, em Corinto era uma cidade portuária muito depravada. Era justamente ali onde estava inserido Áquila e Priscila, e Paulo começou ali a viver um pouco, porque encontrou-se com esse casal que possivelmente já eram cristãos, certamente eram cristãos. Senão Lucas teriam mencionado a sua conversão, mas eles já eram crentes em Cristo e passou a ser cooperadores de Paulo. Cooperadores de Paulo eram da mesma profissão, eles trabalhavam na mesma época, tinha o mesmo labor da sua vida cotidiana. E o seu tempo era fazer o quê? Áquila e Priscila vivia do seu trabalho. E qual era o trabalho dele? Fazerem tendas, fazedores de tenda. E é justamente nesse ponto que o autor vai falar. Como, que é o segundo ponto, como o apóstolo Paulo conjugava vida profissional e missionária. E ele inicia falando um pouco sobre Áquila e Priscila, que eles já faziam isso. Áquila e Priscila faziam a obra, não na sua terra natal. Observe o que nós estamos falando, que é o que nós falamos na introdução. Áquila e Priscila viviam em Roma, foram expulsos de Roma e agora estavam habitando em Corinto. Foi enviado pela igreja? Não. Saiu por causa de uma perseguição de um imperador romano. Estavam habitando em outra localidade. Mas naquela localidade ele tinha seus trabalhos, tinha sua vida secular, tinha sua forma de obter seu sustento, tinha. Mas mesmo assim, eles anunciavam e pregavam a palavra. E foi justamente junto com esse casal que Paulo viu ali também
o exemplo que ele seguia. Paulo também, quando saía de uma cidade para outra, normalmente não aceitava as ofertas daquelas pessoas a qual tinha se convertido a Cristo através da sua mensagem, na verdade, da mensagem que Deus entregou para ele. E Áquila e Priscila é um exemplo claro de que saíram de sua terra, mas não deixaram de fazer a obra. São missionários, fazedores de tenda. Então, Paulo conjugava essa vida profissional e vida ministerial, porque ele não queria ser pesado para os irmãos. Entretanto, nós já falamos sobre isso, ele tinha direito, porque era um ensinamento que, inclusive, o próprio Paulo ensinou, que foi deixado por Jesus Cristo, seguindo os mesmos ritos da lei, seguindo os mesmos ritos do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus separou uma tribo, e aquela tribo servia exclusivamente a Deus, e não eram para trabalhar e nem ter uma vida profissional fora. Era para ser sustentado pelas outras tribos, porque a incumbência da tribo de Levi era unicamente cuidar das coisas de Deus. Varrer templo, limpar templo, os utensílios do templo, tabernáculo e templo, né? Que do tabernáculo depois fez o templo construído por Salomão. Então os levitas tinham essa incumbência. E foi o que Jesus Cristo falou, que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Assim também anunciou o Senhor, que aos que anunciam o evangelho, que também vivam do evangelho. E Paulo é um ponto de inflexão dentro desse contexto, porque ele é um dos primeiros que nós vamos ver aqui citado, embora ele tenha o direito, embora seja prerrogativa dele como apóstolo de receber auxílio das igrejas, não era de todas as igrejas que ele aceitava auxílio. Nós já falamos sobre isso em lições anteriores. Da igreja de Coríntio, Paulo não aceitou oferta nenhuma, enquanto a igreja de Filipe sustentava, mandava oferta para eles, não só uma, mas 2 vezes. E tantas outras igrejas que não tinham nem condições, mas mesmo assim contribuía, como a igreja da Macedônia, citada nas Escrituras Sagradas. Então o apóstolo Paulo, diante dessa ocasião, como ele recusava receber auxílio financeiro de algumas igrejas que por eles foram fundadas, ele trabalhava, é o que está no texto áureo, as suas mãos, essas mãos aqui que susteram, ou seja, tanto Paulo quanto aqueles que estavam com ele viviam do seu trabalho profissional, da profissão que ele aprendeu junto a seu pai, junto aos seus familiares, a tradição familiar. Então o apóstolo Paulo dá um exemplo claro aqui de que é possível ser enviado para uma outra localidade? Sim. É possível conjugar minha vida profissional com a minha vida ministerial? Sim. Sim. Mas estudamos também ao longo desta lição que cabe à igreja suprir as necessidades do missionário e da sua família. Se coloque na posição de uma pessoa que é enviada, com a sua esposa e seus filhos, para uma outra localidade. Primeiro ponto que nós devemos analisar é se a pessoa está saindo da sua terra natal para outra localidade, ele está deixando seu emprego. Ele está deixando sua casa. Ele está deixando a sua comodidade. Agora imagine ele chegar numa terra distante, sem auxílio de ninguém. Como é que ele vai iniciar? Deus vai ajudar? Vai. Mas a igreja que enviou tem a incumbência de cuidar. Porque a igreja tem essa responsabilidade. E Paulo fala sobre isso. Embora ele abrisse mão de algumas igrejas, de receber oferta de algumas igrejas, ele fala que o trabalhador é digno do seu salário. Aquele que vai militar, meu irmão, ele recebe todo o amparado de quem o alistou. Quem está indo para o campo de batalha, ele dando o exemplo do guerreiro, ele não está indo com os seus próprios custos. Ele não está indo tirando do seu dinheiro para ir militar. Não, mas quem enviou que vai suprir as suas necessidades. Vai para a batalha, vai. O alimento é por quem o alistou. As armas, vamos falar assim, espada, escudo, armadura, é quem o alistou.
E Paulo está falando justamente sobre isso, por isso ele fala: vocês vão colocar focinheira na boca, no focinho do boi que está trilhando grão? Não. O boi come do grão que está trilhando porque ele está trabalhando. Aí o apóstolo Paulo fala: Deus estava falando isso por causa do boi? Não. Estava falando isso por causa de vós. Aí é quando ele fala: porque assim também mandou o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Mas tem que ter cuidado porque tem esse levantamento dos mercenários da fé. Pessoas preguiçosas, pessoas que procuram um motivo para não trabalhar e usam justamente esse versículo para dizer que eu vou viver da fé. Mas nas Sagradas Escrituras você não vai ver ninguém sendo chamado para a obra desocupado sem fazer nada. Todos que têm o chamado de Deus para a sua obra, ele tem as suas ocupações. E Cristo não chama desocupado, não chama preguiçoso. Todos que Cristo chamou, que Deus chamou para ter um encontro e fazer uma grande obra e ser ali um proclamador das boas novas, estavam em suas ocupações, tinham as suas ocupações profissionais. Então isso também nós devemos frisar. O terceiro e último subtópico deste ponto é falar sobre a ética financeira na atividade missionária. Aqui o autor vai pegar o texto ali de 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 12 em diante, demonstrando que Paulo considera o costume judaico, que é aquilo que nós estamos falando, que foi incorporado ao cristianismo. De quê? De que os ministros recebem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam em uma norma legítima. E essa norma é correta aos olhos de Deus e até mesmo recomendada nas Escrituras, desde os tempos do Antigo Testamento. É o ponto que nós já citamos. Paulo abria mão de algumas igrejas porque ele conhecia quem ele estava pregando. Mas de outras ele recebeu auxílio. A ética financeira, então, é justamente disso. Paulo não quis ser pesado para ninguém. Observe que Paulo, meu irmão, ele poderia, se fosse nos nossos tempos aqui, né, a igreja simplesinha de taipa, piso batido, ele poderia ter tanto dinheiro das igrejas que poderiam ajudar ele, que ele poderia chegar com o carro do ano, mas ele não fez isso, porque hoje as pessoas fazem isso. A igreja é humilde, mas o líder da igreja, o dirigente da igreja tem carro de milionário. É uma disparidade. Isso aí, meu irmão, não é viver do evangelho. Não é viver do evangelho. Viver do evangelho é eu ter as minhas necessidades supridas. Até porque quem vive em Cristo, meu irmão, ele não procura as riquezas deste mundo. Por isso a Bíblia fala, juntar tesouro no céu. Não é para juntar tesouro aqui na terra, porque quem junta tesouro aqui na terra é os homens que valorizam o ter do que o ser, mas o crente ele tem que ser. Se ele tiver, graças a Deus, e que compartilhe, porque na vida do crente, o dinheiro ele serve, tem três direcionamento. Provisão doméstica, patrocínio na obra de Deus e partilhar com os necessitados. Na vida do crente, o dinheiro é para essas três serventias: provisão doméstica, suprir as nossas necessidades cotidianas, pagar as contas de água, luz, alimento, patrocínio da obra de Deus, investir na obra de Deus. O crente investe na obra de Deus, e foi falado em lições passadas. Paulo fala sobre isso aos Filipenses, capítulo 4, versículo 18 e 19, se eu não me engano. Ele fala justamente sobre isso, que o dinheiro que ele recebia dos filipenses, aquela oferta, era como aroma suave, cheiro de suavidade diante de Deus. Ou seja, Deus recebia aquela ajuda financeira justamente como uma oferta de aroma suave. Então, patrocínio na obra de Deus e partilhar com os necessitados. Por isso a Bíblia não fala, se você vê seu irmão em necessidade, aí você vai na casa do seu irmão, vai orar pelo irmão, e não leva um prato de comida, não leva uma cesta básica, não leva um pouco de alimento para aquela pessoa, você está negando a fé, está descumprindo, está pecando. Por quê?
porque a pessoa está com uma necessidade material, uma necessidade física, natural da sua humanidade. E você foi ali para orar pela pessoa e sabendo que a pessoa está passando necessidade e não levou um auxílio, você está fazendo a obra de cabeça para baixo, está fazendo a obra errada. A palavra de Deus fala que você tem que orar, tem sim, mas se você sabe que a pessoa está passando necessidade, você leve lá também alimento para aquela pessoa. É isso que a palavra de Deus ensina para todos os crentes em Cristo Jesus. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre missionários fazedores de tenda. Aí vai falar sobre os fazedores de tenda. Nós até comentamos um pouco sobre isso na lição introdutória, que quem são esses fazedores de tenda? São profissionais de negócios em missão que operam em regiões de grande antagonismo à mensagem cristã. Então, esses fazedores de tendas, para os irmãos entender, não são propriamente os missionários separados pela igreja para fazer a obra em outra localidade. Esses missionários aqui, fazedores de tenda, são as pessoas que estão sendo deslocadas para outra localidade devido à sua vida secular, principalmente pelo seu lado profissional. O crente, ele pode fazer intercâmbio em outro país? Pode. Foi a igreja que enviou? Não. Mas ele está em outra localidade. Então, ele dentro dessa localidade, ele pode anunciar o evangelho. O crente pode sair da sua localidade devido ao seu trabalho e se estabelecer em outra localidade, em outra região? Pode. Foi enviado pela igreja? Não. Foi uma necessidade da sua vida secular. Então, naquela outra localidade, ele pode ser um baluarte da palavra de Deus. Então, os fazedores de tenda que o autor está citando aqui, meu irmão, são justamente essas pessoas, são esses profissionais, são esses empreendedores que estão realizando a obra missionária em outra localidade, mas não houve a necessidade deles abandonarem a sua carreira profissional, porque eles foram para outra localidade justamente por isso, por necessidade do seu trabalho, por movimentação, por deslocamento devido à sua vida secular. Então esses são os fazedores de tenda que a lição aqui está frisando. E é justamente o segundo subponto deste tópico 2 vai falar sobre a força missionária no mundo, e justamente essa força missionária que leva as pessoas a anunciar o evangelho. E a maior força missionária cristã no mundo, ela é formada justamente por profissionais, por empreendedores, por estudantes que se movem entre culturas para servir a Cristo através de suas vidas e trabalho. Se a igreja for enviar missionário para a Coreia do Norte, para o Sudão do Sul, esses países que são fechados ao evangelho, para a China, imagine se o governo, o Estado iria receber. Agora, se está indo um profissional da área tecnológica, adentrando a China, adentrando a Coreia do Norte, indo para o Sudão do Sul, ou um médico, um enfermeiro, ele está indo exercer a sua atividade profissional. E essa é uma estratégia que Deus tem dado à igreja de alcançar pessoas que nunca ouviram falar do evangelho. Inclusive, existem instituições que estão preparando justamente essas pessoas. Então, meu irmão, a força missionária no mundo não é única e exclusivamente de missionários enviados, não, mas de todo aquele que professa fé em Cristo, é servo de Cristo, está indo para outra localidade, vai deixar de anunciar o evangelho? Não. Vai deixar de pregar a Cristo? Não. Vai deixar de fazer a obra? Não. É justamente através de você. Você está tendo o preparo ali profissional de ir para outra localidade, mas entenda que você está indo para pregar o evangelho também, anunciar a palavra de Deus, porque você é um missionário fazedor de tendas. Não precisa largar a atividade profissional para fazer a obra, não, mas pode conciliar, porque se você foi movimentado, saiu do seu país, do seu estado para outra localidade devido à sua carreira profissional, devido ao seu trabalho, então você é crente
está sendo deslocado para outro lugar, vai continuar sendo crente, não vai? Vai. Então anuncia o evangelho e prega o evangelho. Esses são os fazedores, missionários fazedores de tenda. Então, para encerrar esse segundo ponto, o autor vai falar sobre o preparo dos fazedores de tenda. Nós até falamos sobre isso agora há pouco, né, que como os outros missionários, os missionários regulares, os missionários que recebem o título, vamos falar, o ofício de missionário, missionária, esses que nós estamos falando, entre aspas, os missionários fazedores de tenda, ele deve estar plenamente preparados também para tornarem-se ministros transculturais mais eficientes que eles possam ser. O que esses fazedores de tendas e profissionais fazem no local de trabalho deve ser valorizado como parte do ministério das igrejas locais. Este é um ponto também neofrágico para mostrar para a igreja que não apenas aqueles que estão sendo separados e enviados pela igreja estão fazendo a obra missionária, mas aqueles profissionais, os missionários, que como nós estamos intitulando aqui, esses profissionais, esses empreendedores, esses estudantes que são deslocados, mas para mostrar que essas pessoas também têm um ministério missionário, porque estão em outra localidade e podem anunciar e pregar o evangelho. Inclusive, está crescendo, meu irmão, e graças a Deus por isso. O número de profissionais missionários estão crescendo, os fazedores de tenda estão crescendo, como nós estamos chamando aqui nesta lição. E quem são esses? Nós já falamos, novamente, são cristãos, homens e mulheres treinados por instituições missionárias para utilizar sua profissão no exterior a fim de testemunharem de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Então, meu irmão, é aquilo que nós falamos. As igrejas estão despertando. Médicos podem ser enviados para países fechados ao evangelho, países da África, como um exemplo, Sudão do Sul, onde a perseguição é tremenda, Nigéria. Um profissional da área tecnológica, ele pode ir para a China? Pode. Missionário não pode chegar lá e pregar para um chinês. Não pode falar de Cristo. Mas imagine se você está trabalhando. Mesmo que você não fale, o seu testemunho, o seu falar, o seu agir, o seu modo de relacionar com as pessoas vai refletir Cristo para que os outros compreendam. E vai chegar e vai perguntar por que você age assim. Não. Você não está nem evangelizando a ele, mas olha só. É porque eu professo a minha fé em Cristo. E dentro da nossa fé em Cristo, a gente tem que ser assim, assim, assim. Olha só, você está evangelizando indiretamente aquela pessoa. E falando de Cristo, do amor de Cristo. Então, meu irmão, é um ministério que deve ser valorizado. Missionários fazedores de tenda. E para encerrar nossa lição, vamos falar o último tópico: vocação, profissão e missões. Deus é quem chama. De fato, Deus é quem chama. Deus é quem chama. E Deus chama tanto o missionário separado pela igreja, como aqueles que já estão em outra localidade. O exemplo foi citado na lição. Qual exemplo? Áquila e Priscila. Moravam em Roma, foram expulsos, estavam lá agora em Corinto. E Deus chamou para fazer a obra. Foram ótimos e bons e eficazes cooperadores juntamente com Paulo. Então, o ato de chamar é Deus quem chama, e a vocação quem dá é Deus, mas o ser humano ele deve estar com o coração aberto e disposto, vamos falar assim, predisposto a receber o convite de ser um missionário fazedor de tenda onde quer que ele esteja. Ou seja, ele pode sim ter sua vida profissional, sua carreira profissional, mas também ele pode compartilhar isso de forma simultânea com o Evangelho, vivendo o Evangelho de Cristo onde ele quer que esteja. Então, isso é o segundo ponto que fala, exercendo a vocação. É colocando em prática aquilo que você aprendeu de Cristo. Nós aprendemos de Cristo. E quando respondemos de forma prática a esse chamado, colocando em execução nossa vocação, nós encontramos nosso propósito. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado e entregue a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós foi efetivamente criado por Deus.
sendo Ele mesmo quem nos dá condições reais para realizarmos tais tarefas através de nossos dons e virtudes, tornando-nos partes integrantes dos seus planos para a sua honra e glória. E alguns podem ser chamados para realizar tarefas específicas. Sim. E ao longo da história nós vemos Deus chamando homens e mulheres para realizarem tarefas específicas. Martinho Lutero foi levantado por Deus para proclamar a volta ao verdadeiro evangelho. John Patton foi levantado para levar o evangelho nas ilhas do Pacífico. E quantos outros não foram levantados? Aqui no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Wingre, levantado por Deus para vir a esta nação, para pregar o evangelho. Então Deus tem um chamado, então exerça a sua vocação. O chamado de Deus é para a sua vida, é para a nossa vida. Deus está chamando. E para encerrar a lição, o autor fala sobre minha profissão, meu campo missionário. Todos têm a sua profissão secular. Todos têm a sua forma de obter a sua provisão doméstica. E o autor vai encerrar a lição de forma maestral, falando justamente sobre isso. Não tem aonde você trabalha? Lá é seu campo missionário. Não tem onde você estuda? Lá é seu campo missionário. Nós, crentes em Cristo, somos vocacionados para servir a Cristo, com o que somos e com o que temos. Esse é o objetivo principal da nossa vida, é glorificar o nome de Deus Pai dentro da igreja, mas só dentro, não, fora da igreja também. Tudo o que vem de Deus deve ser usado para a sua glória. Então exerça a sua atividade missionária em sua área profissional. Seja médico, enfermeiro, engenheiro, doutor, advogado, professor. Exerça a sua profissão e entendendo que a sua profissão é o seu campo missionário. Que Deus levante mais e mais pessoas para enviar para outras nações. Se a igreja não enviar, você vai ser enviado por o meio secular, por a sua empresa, pela sua empresa, pela sua faculdade. Você vai ser enviado. E quem está sendo enviado desta forma é o que o autor chamou de missionários fazedores de tenda. Você vai saber, sim, você vai saber viver ali a vida dessa forma, compartilhada. Ou seja, vai saber conjugar a sua vida profissional com a sua vida ministerial, porque Deus chamou a todos. É o que nós falamos anteriormente. A igreja ela não tem que ser missionária, a igreja ela é missionária. A evangelização não cabe ao grupo de evangelização, não cabe ao grupo missionário que vai para evangelizar nas ruas, praças e valados, não. A evangelização é incumbência da igreja. Então, isso que nós devemos entender. A igreja é missionária, a igreja é evangelizadora. Você faz parte da igreja, então você tem esta incumbência sobre a sua vida. Então, assim, nós encerramos a nossa lição deste trimestre, deste domingo, não trimestre. Então, assim, nós estamos encerrando essa lição, que fala sobre missionários fazedores de tenda. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.